Olá, boa noite a todas e a todos que nos acompanham. Meu nome é Elcio, eu sou psicólogo, conselheiro do CRP02. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa de hoje, ao nosso bate-papo, ao nosso diálogo, que tem um tema muito caro pra gente, pra mim, para o convidado, que é a psicologia e as práticas integrativas e complementares. Ele está chegando aqui, vou adicioná-lo. Então, muita gente já participando aqui, chegando. Que bom. Oi, Alexandre. Seja bem-vindo. Boa noite, Elcio. Boa noite, todos e todas que estão por aí. É um prazer estar aqui contigo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você também me ouve bem? Bem, tá massa. Então, vamos seguir aí. Bem, queria iniciar, trazendo um pouco da importância desse tema, é, onde a gente encontra uma conjuntura, é, social e política em que a gente visualiza tempos de adoecimento, né? E como a psicologia, enquanto uma ciência e profissão preocupada com o cuidado com a sociedade e também as práticas integrativas que oferecem diversos recursos terapêuticos, né, para a gente se cuidar, para a gente pensar numa saúde, na promoção da saúde, na recuperação da saúde. E aí a gente traz esse tema para essa live, né, esse debate dentro do Conselho Regional de Psicologia, que eu acho que é super importante e vale destacar, né, a abertura que esse plenário está tendo para acolher esse tema, pouco debatido e pouco discutido para a psicologia, entre psicólogas e psicólogos, muito embora muitas pessoas, muitos profissionais já utilizam essas práticas. Então, é uma oportunidade da gente aprofundar um pouco o debate, trazer esse debate para dentro da psicologia, né? E é de uma alegria imensa poder facilitar, compartilhar aqui esse espaço com o Alexandre. Né? Eu que passei um tempo na coordenação da Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares da cidade do Recife, né? O Recife tem uma política municipal, são poucas as cidades, os municípios que implantaram uma política, que implementaram uma política voltada para a oferta, né, de outros recursos terapêuticos que não fazem parte da biomedicina, não é? Recursos que estão aí fazendo o contraponto a esse saber e complementando o saber, complementando o cuidado, ampliando a oferta de serviços do SUS, por exemplo, para que as pessoas tenham mais acesso, né, e elas possam ser cuidadas da maneira que desejarem, e principalmente nesse momento que a gente identifica, né, na nossa sociedade a medicina, né, o campo da saúde ainda com uma formação muito biomédica e as doenças crônicas, os desafios em que esse campo, né, da biomedicina não consegue dar conta e que as práticas alternativas têm ofertado uma alternativa muito interessante, seja do âmbito da fitoterapia, seja no âmbito da reabilitação, seja no âmbito dos recursos de cuidado em saúde mental. Então, a gente entende que há interface entre a psicologia e as práticas integrativas, e a gente vai conversar um pouco aqui nessa noite sobre isso. Tendo o convidado Alexandre Barreto, e vou deixar para você se apresentar, meu caro. Ok, então mais uma vez boa noite, né? Quero falar primeiro da minha alegria também de poder estar aqui contigo essa noite, com todos e todas que estão presentes aqui. Dizia assim né, que nossa relação ela já vem de algum tempo, né, Elcio? Eu acho importante marcar isso,
porque já fazem aí pelo menos uma década que eu estou imerso nesse campo, né, das práticas integrativas e complementares, em diálogo com a psicologia. E como você falou bem, né, a Prefeitura do Recife tem um trabalho assim, uma política muito pioneira das práticas integrativas. Isso já foi documentado, né, em vários materiais do Ministério da Saúde, inclusive. E a atuação do psicólogo nessa política, ela está desde o início, né? E tanto você quanto o Nicolas, né, o Tiago e vários outros psicólogos aí, né, ocuparam funções muito importantes, né, e vem trabalhando também, né, com essa prática já há muitos anos, né? Eu estou citando só vocês aqui, mas tem vários outros profissionais também da psicologia que atuam e acho que é muito importante assim esse reconhecimento e quero também já parabenizar o Conselho Regional de Psicologia através de você, fazendo referência à Alda também, nossa atual presidente, né? Que eu acho que é extremamente salutar, né? Valioso profissional tratar dessa temática, já que é uma temática que muitas vezes, né, existem muitas confusões acerca dela, existem alguns tabus e preconceitos, e existem também os excessos, né? Cada vez mais que o tema vai ganhando evidência também, muitas vezes acontecem certos excessos do uso e acho que é extremamente válido a gente tratar dessa temática. Então, me apresentando, eu sou professor do colegiado de psicologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Estou aqui em Pernambuco também, mas na outra ponta do estado, em Petrolina, bem lá no sertãozão, já na divisa com a Bahia. E é um prazer estar fazendo essa ponte aí com Recife, né, e com o mundo aí através da internet, mas especialmente nesse diálogo que envolve o conselho do nosso estado, né? Então fico muito contente. E dentro dessa trajetória profissional, tanto no âmbito acadêmico quanto na minha formação terapêutica, clínica, eu tenho uma formação, uma especialização em psicologia clínica e essa especialização ela trilhou para a minha formação internacional em análise bioenergética. Então, eu sou um psicoterapeuta corporal, né, de formação, e também tenho uma formação em constelação sistêmica. Então, fazendo um diálogo com as práticas integrativas, essas são as duas principais práticas que eu tenho no meu repertório. Tenho também uma formação em auriculoterapia, é um recurso também que eu uso, né, para situar todos assim no meu campo também. E dito essas questões, desde 2011 a gente vem organizando então eventos na universidade, a gente criou uma rede, né, inclusive em parceria contigo, com o Nicolas e com tantos outros psicólogos, chamado Rede Pix. Acho que talvez muitos de vocês conheçam. A Rede Pix ela tem uma comunidade grande no Facebook, já ficam convidados e convidadas a visitar, quem não conhece. A Rede Pix ela é uma rede nacional, a gente já está na realização do terceiro Congresso Brasileiro ano que vem. Já realizamos 4 encontros nordestinos, o quinto está previsto para ser na Universidade Federal do Ceará ano que vem. E, enfim, situando um pouco as pessoas, essa Rede Pix ela já teve muitos assim produtos, resultados interessantes, além de ser um grande ator no diálogo com a PNPIC, com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Ela tem dado frutos muito interessantes, como o consórcio brasileiro de medicina integrativa, né, que é um consórcio que envolve pesquisadores de mais de 40 universidades e que foi muito importante para criar a BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, da OPAS, só com estudos, né, e trabalhos e produções técnicas e acadêmicas no campo das medicinas tradicionais e integrativas, né, porque essa é a nomenclatura adotada pela Organização Mundial de Saúde, mas que envolve o campo das práticas integrativas e complementares. Junto com isso, a gente tem também uma grande parceira, que não é psicóloga, né? Ela é enfermeira de formação,
uma pesquisadora da Fiocruz de Pernambuco, a Islândia Souza, que ela tem um belíssimo trabalho também, um projeto que ela coordena que se chama Observa Pix, que tem uma página também na internet, é fácil de vocês localizarem, e tem feito estudos e um monitoramento muito interessante da política de práticas integrativas. Então, dado essas informações que eu acho que é muito interessante para quem deseja se aprofundar, queria comentar assim rapidamente, antes de falar desse diálogo da psicologia e das PICs, ou práticas integrativas e complementares, falar rapidamente de uma definição para esse conceito, né, para que a gente possa fazendo essa aproximação com a psicologia. Então, as PICs, a gente pode dizer que esse é um conceito político, né, porque é um conceito que surgiu por uma necessidade política mais do que um conceito propriamente acadêmico. Vale destacar que essa terminologia ela foi criada no âmbito da formulação da política nacional de práticas integrativas e complementares. É um conceito que foi então introduzido em 2006 com a publicação dessa política nacional e, vamos dizer assim, do ponto de vista acadêmico, né, uma das bases que deu uma importante sustentação para esse conceito é todo o trabalho no âmbito da saúde coletiva que a professora Madel Luz desenvolveu, de racionalidades médicas, que fundamentalmente ela aponta como existia e existe ainda, né, uma grande hegemonia apenas de uma racionalidade, de uma perspectiva de entendimento do processo de saúde e doença, de diagnóstico, de condução terapêutica, de visão, né, de mundo e de corpo, que estava dando sustentação para a nossa política de saúde. Por mais que a gente seja um país, né, que, como disse o Cacauerá, a terra dos mil povos, aonde a gente tem mais de 200 línguas indígenas, aonde a gente teve um processo, né, de colonização muito forte, não só de asiáticos, europeus, mas de toda a população africana que veio aqui em processo de diáspora, com toda a história de escravidão, e que traz muito fortemente também as suas culturas, porque são diversas culturas, né, dentro do continente africano e dos diversos povos que chegaram aqui. Então, a gente vive em um país que é extremamente diverso, né, com formas de compreender, de visão de mundo, com bases epistemológicas bem diversas, e a gente estava dentro de uma política de saúde que se pretende ser universal, né, atendendo a todos, e trabalhando a partir de uma única perspectiva de cuidado, de uma única racionalidade, que de fato ela tem uma validade muito grande. A gente não está aqui para contestar de forma alguma a biomedicina, pelo contrário, todos nós nos beneficiamos, né, com todo o desenvolvimento tecnológico, científico da biomedicina, mas desde a década de 70, pelo menos do ano passado, começou a ficar fortemente evidente que para que se dá conta das demandas de saúde de uma maneira muito mais profunda e complexa, havia que se ter em consideração toda a diversidade cultural, né, que envolve as práticas de cuidado. Diversos sistemas e modos de compreensão dos processos de saúde e doença deveriam ser respeitados. Então, a PNPIC ela surge dentro dessa perspectiva, de um diálogo intercultural, inclusive, e dessa possibilidade, então, da gente se abrir para diversos modos de cuidado, diversas compreensões de processos de adoecimento e de cura, né, ou de cuidado, enfim. Acho que essa é uma fala assim, inicial sobre as práticas integrativas e complementares, e já introduzindo a psicologia nesse debate, nessa comunicação com as práticas integrativas, entendendo que ela, então, não é um campo de saber específico de nenhuma disciplina. Hoje, na verdade, muitos dos conselhos de saúde não só apoiam, né, como reconhecem inúmeras práticas integrativas, como, por exemplo, o Conselho Federal, né, de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Federal de Medicina, todos os conselhos profissionais, né, dentro das suas especificidades, reconhecem
a validade de determinadas práticas integrativas e a importância dela no exercício de cuidado, inclusive na ampliação dos seus repertórios de prática, de atenção e de assistência. E é muito interessante que nessa jornada, né, de aproximação com o SUS, a gente pôde assim, observar ao longo de vários movimentos como a atuação do psicólogo ela tem sido, né, também em diálogo com essas práticas integrativas e complementares. Para citar assim, um fato, além da própria realidade. Alexandre, O Ministério da Saúde, na Diretoria de Atenção Básica, eles criaram um site, né, que... Alexandre, vou... Sim, tá me ouvindo? estou ouvindo sim, Elcio. Eu vou pedir só para tu repetir essa informação da onde tu tirou, do que tu vai falar agora, né, da tua, enfim, da tua observação sobre essa amostra, porque a internet deu uma bugadazinha e aí eu não consegui compreender. Pode ser? Certo, certo, tranquilo. Então, eu estava falando que, além da própria experiência de Recife, que você já comentou, né, da presença de atuação de psicólogos na política municipal, eu estava falando da quarta Mostra Nacional de Saúde da Família, que ocorreu em 2014, promovida pelo Ministério da Saúde, que, na ocasião dessa quarta mostra, a Diretoria de Atenção Básica criou um site que se chamava COP, Comunidade de Práticas, que convidava a todos os profissionais que atuam no contexto da atenção básica de compartilharem relatos de experiências de cuidado. E foi muito interessante que eu tive a oportunidade de publicar um artigo para uma coletânea do Conselho Regional de Psicologia de Alagoas sobre novas práticas de psicologia na saúde. E eu tomei como referência alguns desses relatos da COP, né, da comunidade de práticas, aonde eu vi inúmeros relatos de profissionais de psicologia que nas suas práticas de cuidado, dentro do SUS, integravam ou associavam a prática da psicologia com diversos recursos, né, como, por exemplo, a yoga, a meditação, a biodança, a terapia comunitária integrativa, o reiki, a auriculoterapia e outras práticas de medicina chinesa, como, por exemplo, inclusive as práticas corporais chinesas. E diversas práticas, então, estavam já sendo incorporadas por esses profissionais no contexto do SUS. Isso é muito interessante da gente observar, porque a realidade do contexto, né, de trabalho do SUS, ela é muito diferente, por exemplo, de uma clínica mais convencional, né? O trabalho se dá em equipe, muitas vezes é a partir de uma noção de clínica ampliada, muitas vezes é focado também em trabalhos de prevenção, de promoção. Eles já começam, né, já fazem parte do cotidiano de trabalho de diversos profissionais de psicologia. O grande desafio, talvez, que esteja aí, né, e foi uma das coisas que eu pontuei, inclusive, nesse texto, é as nossas resoluções, né, e os desafios que a gente tem diante disso. Porque alguns conselhos profissionais, eles têm, vamos dizer assim, uma resolução que garante ou que dá muito mais autonomia para o profissional para que ele faça o seu exercício. A partir do momento que, por exemplo, o conselho de enfermagem, ele reconhece que um profissional de enfermagem que tenha desenvolvido uma especialização em alguma prática integrativa complementar que seja afim à clínica da enfermagem, então, dadas as condições que eles colocam de critérios do que seria esse curso de especialização, em termos de carga horária, alguns critérios, vamos dizer, para garantir uma certa qualidade dessa formação, dito isso, eles dão autonomia e liberdade para que os profissionais eles possam exercer sem o risco, né, de estar, vamos dizer assim, infringindo alguma questão ética.
A única resolução que, de certa forma, a gente tem do nosso conselho que trata disso ainda é da década de 90. E de lá para cá, muitas coisas mudaram. Entretanto, a gente tem, né, várias resoluções que envolvem as especialidades de psicologia, algumas resoluções específicas para uma ou outra prática, que, de certa forma, já reconhecem, como, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, reconhecem também a hipnose, a arte-terapia, né? Algumas dessas práticas que fazem parte do escopo da PNPIC, que hoje são 29 práticas. Né? Massa, Alexandre. Olha, tá chegando algumas perguntas, algumas interações aqui também. Eu gostaria de registrar a presença de algumas pessoas, né? Gabriel, que é conselheiro do CRP 02, lá da subsede de Garanhuns. Né? Luíde, que é nosso amigo, que está compartilhando aqui também uma pergunta. Laura, registrar a presença de Alda. A Alda está assistindo a nossa live também. Então, vamos tentar organizar aqui no sentido de contemplar também essas provocações, né? E aí tem uma pergunta que aí a gente foi uma pergunta mais geral, que é assim, como é que a psicologia que tu já adentrou aí, né? Como é que a psicologia tem reconhecido, né? Esse caminho das PICs, né? Como pensar um caminho de reconhecimento da psicologia e práticas integrativas? Como a psicologia reconhece isso? E aqui a Laura está fazendo uma observação que só a psicomotricidade, enquanto uma especialidade, e que a psicomotricidade aqui em Recife é reconhecida como uma prática integrativa, e aí você já trouxe também a hipnose, né, também como uma prática, um recurso terapêutico reconhecido pela psicologia, mas ainda em discussão com relação às práticas integrativas, se é, se não é. E você trouxe informação importante que a definição de práticas integrativas foi uma definição muito mais política do que conceitual. Então, a gente também meio que navega no mar incerto aí com relação à apropriação conceitual das práticas integrativas, mas um fato que a gente pode colocar essas práticas no âmbito de recursos terapêuticos complementares. Não é? Você já trouxe aí a observação sobre essa clínica ampliada, né? Como a psicologia pode utilizar desses recursos para fortalecer a clínica ampliada, ampliar a oferta de cuidado para as pessoas que passam por problemas de saúde, entendendo, inclusive, que o adoecimento é um fenômeno complexo. Sim, sim. Eu queria só comentar a fala da Laura, né? Que, assim, pelo que eu conheço de normatizações, de resoluções do Conselho de Psicologia, eu teve uma época que eu fiz um estudo sobre isso e vi que diversas práticas, como eu comentei, não só a psicomotricidade, mas a arte-terapia, né, a hipnose, a medicina tradicional chinesa, elas têm resoluções específicas, inclusive, que reconhecem a sua validade. A análise bioenergética, por exemplo, da qual eu tenho formação e foi incluída, né, no rol das PICs como bioenergética, ela aí em Recife, por exemplo, tem o Libertas, né, que trabalha já com especialização em psicologia clínica, reconhecido pelo Conselho, nessa linha de trabalho já desde 2000 e pouco. Então, existem várias práticas que, de certa forma, já têm sido reconhecidas. Algumas por resoluções específicas, outros por caminhos diferentes, né? Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena frisar, assim, só para não ter a impressão que apenas uma delas é que tem essa validade, esse reconhecimento. Agora, sobre a tua questão, Elcio, eu acho que você tocou em algo muito, muito interessante, né, e profundo, que é justamente como compreender o sofrimento humano, né? Inclusive, como compreender o sofrimento psíquico. Né? Então, a gente pode se perguntar sobre isso, e isso dá,
né, possibilidade de a gente conversar especificamente sobre isso, o resto dessa live e outras muitas lives, para a gente mergulhar na complexidade de possibilidades interpretativas, né, de bases epistemológicas, né, que sustentam leituras sobre compreensão do sofrimento humano. Então, de fato, é muito complexo e existem caminhos diversos. Acho que um dos desafios envolve também como a gente construir a legitimidade. E uma das coisas que eu observo na trajetória das práticas integrativas e complementares é que muitos profissionais de psicologia, inclusive, foram se sentindo seguros para começar a utilizar essas práticas, tanto a partir da validação das suas experiências pessoais com essas práticas, né, seja imersos em processos formativos, seja porque buscaram no seu itinerário de cuidado essas práticas e se sentiram beneficiados, se sentiram amparados, cuidados com essas práticas, inclusive para sofrimentos psíquicos, né, para sofrimentos de ordem mental, vamos dizer assim. Então, esse cenário todo traz assim uma complexidade muito grande. Um outro aspecto é o desafio do profissional que está atuando na ponta, no contexto do SUS. É muito comum a gente se frustrar, né, no nosso exercício profissional com os recursos que a gente traz da nossa formação de base. E é natural que, diante das frustrações, diante dos desafios, a gente vá em busca de novos recursos, de novos repertórios, e muitas vezes, nesse trajeto, a gente vai se abrindo, né, para perspectivas que antes a gente não via como acessível, antes a gente não tinha aproximações, mas na prática a gente vai vendo que tem resultados. E isso vai também assim fazendo com que a gente cresça e amplie, né, esse repertório, né, esses recursos terapêuticos que a gente pode lançar mão, fazer uso dentro dos contextos de cuidado. E é muito interessante, porque se a gente toma assim o exemplo da meditação, né, eu acho que é um exemplo muito emblemático, porque a meditação é uma prática milenar que vem de tradições, né, que a gente diz religiosas, mas tradições filosóficas, né? A meditação ela está na base do taoísmo, ela está na base do Vedanta, né? Ela está na base do Tantra, que é a base filosófica do budismo. Então, a gente vê que fica necessariamente religiosa, né? Mas uma conexão espiritual de maior aprofundamento em si mesmo. E hoje a gente vê a meditação sendo utilizada, talvez por praticamente todas as abordagens psicológicas. Acho que nenhuma delas hoje invalida a meditação. Mas é interessante frisar que na meditação em específico, houve algo que foi muito diferente ainda de várias outras das práticas, que talvez não tenham o reconhecimento, a legitimidade que muitas vezes a gente tem dado à meditação nesse momento. O que aconteceu foi Alexandre, que, sim, só sim, Elcio, é, só para continuar, deu uma pausazinha na internet e aí ficou difícil a compreensão sobre essa abordagem da meditação. sim. Eu estava falando um pouquinho do contexto, né, milenar de qual vem a meditação e de como hoje ela é praticamente reconhecida, legitimada no exercício da psicologia, inclusive no âmbito da clínica privada. Hoje, algumas abordagens que a gente pode considerar mais cientificistas ou, né, ou seguem mais um padrão de prática baseada em evidência, de saúde baseada em evidência, que tem adotado a meditação. E a questão é que a legitimidade da meditação
ela, de certa forma, a gente pode se perguntar aqui, ela se dá porque, de fato, neurocientistas se debruçaram sobre elas, psicólogos cognitivos, principalmente os norte-americanos, europeus, que começaram a fazer uma série de estudos, né, experimentais e, a partir daí, demonstraram, do ponto de vista de neuroimagem e de outros recursos tecnológicos específicos da ciência, a sua validade. Então, eu pergunto, a validade da meditação é por isso? Ou a validade da meditação é por causa de uma comunidade milenar que nunca deixou de fazer o uso dessas práticas e que, diante desse sofrimento atual que você começou falando hoje, Elcio, desse sofrimento profundo que a gente está atravessando, a meditação ela ressurge, então, né, como um recurso que tem sido cada vez mais buscado. E lógico que isso não deve ser uma exclusividade da psicologia, mas nós, profissionais de psicologia, né, que ocupamos uma função social, inclusive, de levar para a sociedade, de contribuir para a sociedade com a sua saúde mental, com a sua saúde psíquica, com a sua subjetividade mais saudável, enfim. Será que nós, enquanto profissionais de psicologia, não podemos, então, né, fazer o diálogo com essa meditação, utilizar como um recurso que é significativo? E se sim, será que a gente só deve fazer isso porque isso foi validado por estudos neurocientíficos, por protocolos de pesquisa estritos, ou simplesmente porque a nossa experiência, a experiência de uma comunidade milenar, tem demonstrado que essa prática ela é benéfica, né? Então, é uma questão, indagação para trazer, diante da complexidade também que é a gente se debruçar nesse campo das práticas integrativas, desses recursos terapêuticos que não necessariamente eles vão responder, vamos dizer assim, uma normatividade de uma psicologia científica, mas que eles têm uma função social, né, e que eles também se debruçam, várias dessas práticas se debruçam ao fenômeno que a psicologia ela se propõe a olhar, a cuidar, a compreender. Muito, muito massa essa reflexão, Alexandre. E acho que casa um pouco com esse âmbito, esse cenário que a gente está vivendo aí também, de trazer à tona mais essa abertura de diálogo com a psicologia e as práticas integrativas. Tem um comentário aqui, vai também o registro da presença de Galileu, que é um grande colaborador lá, também da subsede de Garanhuns. Ele está fazendo uma observação e disse assim, ó, estou há tanto tempo no mercado de trabalho e já conheci muitas psicólogas e psicólogos que trabalham com biodança, meditação, e para mim era uma coisa comum. Então, assim, de alguma forma, as práticas integrativas foi incorporada por alguns profissionais, né, que têm uma afinidade com essas práticas, têm uma abertura, procuraram por questões pessoais, de autoconhecimento, e acabaram se encantando, né, e acabam se formando em um recurso terapêutico como das práticas integrativas, e acaba reproduzindo, se tornando, né, alguém que pratica esses recursos. Alda que está fazendo... muito bom ouvir você, Alexandre, muito bom ouvir e rever você. Fazer mais alguns comentários aqui. O Galileu diz que se lembra muito bem do Libertas, como instituição que ousava e era revolucionária, né? Fazia uma grande diferença, né? Você viveu um pouco essa efervescência do Libertas, né? Importante fazer essas... talvez a psicologia tenha sido influenciada pelo freio de Freud, que Freud impôs a Jung, não aceitando suas ideias. Aqui também foi outro comentário. Então, trazendo um pouco o quanto a psicologia também, né, enquanto ciência e profissão, sendo formada nesse campo biomédico, e que você já trouxe aí, essas resistências de se abrir para esse outro campo de saber, né, visto que havia uma cientificidade a ser galgada, né, a ser reconhecida, e aí sobrou pouco espaço para a gente adentrar todo esse conhecimento tradicional, né, que de uma forma ou de outra
mesmo não sendo deliberada ou explícita, a gente faz, não é, ou a gente exercita dentro da nossa profissão, na nossa prática, a escuta, não é? A prática meditativa de estar lá, sentado, ouvindo alguém, como uma psicologia clássica, daí até o próprio âmbito, não é, dessa inserção do SUS como uma possibilidade de ampliação para a gente ir descobrindo e, ao mesmo tempo, ofertando, né, democratizando esse acesso de cuidado para as pessoas. Então, tem mais aqui algum comentário? A psicologia fechar as portas para as práticas seria uma repetição do preconceito e da mesma pressão sofrida por Freud ou pela ala médica na época, ainda fazendo referência ao início ali da psicologia, né, onde bebeu da psicanálise. E ainda tem um outro comentário aí que é tema para a gente aprofundar, um debate, talvez, que diz assim, o Luiz está trazendo que muitas vezes as PICs são associadas ao charlatanismo também. Então, esse universo aí de não cientificidade gerou também um preconceito ou uma visão das práticas integrativas associada a práticas que muitas vezes não têm legitimidade, né, nem efetividade. Alexandre, também a Alda sugeriu aí, aprofunda um pouco mais sobre as PICs no SUS e não sei se a gente pode ir ampliando esse debate, visto que, inclusive, a gente estava conversando antes e você disse assim, a PIC só existe porque existe SUS. Né? Essa nomenclatura, de fato, só existe. Ou seja, a importância também do Serviço Único de Saúde, né? Que possibilita que todas as pessoas, ou pelo menos a idealização desse sistema, tenham acesso à saúde, né? Em todos os âmbitos, desde a vacinação, a prevenção, né? A reabilitação, aos cuidados médicos, de enfermagem e tudo mais. Então, do ponto de vista do SUS, o que a gente precisa avançar também enquanto práticas integrativas, visto que ainda é uma política que não tem direcionamento orçamentário, então acaba dependendo muito também dos gestores implementarem uma política, implementarem serviços de práticas integrativas. Acho que muito interessante fazer essa reflexão, falar da minha alegria também de reencontrar a Alda por aqui, Luíde, né, tantas pessoas queridas. Fico muito contente também de estar tendo essa oportunidade de estar aqui nesse lugar privilegiado, né? Porque tanto eu posso falar do SUS aqui, mas Elcio, Luiz e Alda podem falar também muito bem por toda a experiência, por todo o comprometimento, inclusive, e a jornada profissional que se dedicam, né, ao SUS. É interessante falar do âmbito da PIC, das PICs no SUS, ou da PN-PIC. Vale destacar também que essa política ela tem uma relação direta também com a Organização Mundial de Saúde, né? Eu acho que vale frisar que não é só uma questão de uma política nacional, localizada especificamente no Brasil, mas todo um movimento internacional da OMS, das outras organizações parceiras, dos países signatários da Organização Mundial de Saúde, que desde a década de 70, né, começaram a perceber com muita clareza, com muita evidência, de que a saúde, para que ela fosse acessível universalmente, para que toda a população humana mundial recebesse cuidado e pudesse ser cuidado, né, precisava, então, de ter uma abordagem de saúde muito mais ampliada do que simplesmente as práticas, vamos dizer assim, de especialidades médicas ou da biomedicina. Isso é uma das marcas assim muito
muito fortes disso. Todo mundo que é do campo aí da saúde pública sabe, é a Conferência de Alma-Ata, ainda na década de 70, voltada para os cuidados primários em saúde, aonde ficou se definido uma série de questões. Na época, inclusive, existia um lema que era saúde para todos no ano 2000. A gente está em 2020 e ainda não conseguimos cumprir esse lema, mas o pensamento, né, ideativo dessa conferência de cuidados primários, ela foi muito importante, inclusive, para balizar, né, todo o desenvolvimento, desdobramento no processo de redemocratização do Brasil, das bases do SUS, do Sistema Único de Saúde. E tomando isso, uma das coisas que está lá, né, nos documentos de Alma-Ata, e todo mundo que quiser visitar pode ver, foi o destaque da importância das medicinas tradicionais, do reconhecimento, inclusive, né, dessas práticas tradicionais para que a saúde ela fosse garantida por esses povos. E desde então, a Organização Mundial de Saúde ela tem uma divisão específica que a princípio se chamava de medicina tradicional e que de alguns anos para cá se convencionou chamar de medicina tradicional integrativa, né? MTCI, Medicina Tradicional Complementar e Integrativa. E essa divisão da Organização Mundial de Saúde lançou um relatório global, inclusive foi publicado ano passado, mas é de uma pesquisa que se deu até 2018, fazendo um monitoramento em todos os países signatários da Organização Mundial de Saúde, acompanhando o desenvolvimento das integrativas. E muito interessante observar que desde a década de 90 para cá, há um crescimento muito significativo, né, de monitoramento dessas práticas, de observação de como os países eles passaram então a incorporar, porque vamos dizer assim, das orientações da Organização Mundial de Saúde é que os países eles possam ter algum tipo de regulação e institucionalização dessas práticas, justamente com a intenção, né, sob certos aspectos, de que essas práticas elas possam ser ofertadas então com mais segurança, né, inclusive para evitar riscos como, por exemplo, o que Luigi falou dessa ideia de charlatanismo. É, o Brasil, né, todo o desenvolvimento da PNPIC, todas as regulações nos âmbitos municipais, estaduais, elas seguem recomendações da Organização Mundial de Saúde. É importante frisar isso para que a gente entenda que é um movimento muito mais amplo. A gente tem hoje mais de 100 países signatários, né, da Organização Mundial de Saúde que têm resoluções específicas para as práticas integrativas e complementares, né, pela nomenclatura que a gente chama aqui no Brasil. Então, é um movimento muito mais amplo. E é importante frisar, né, quando a gente entra em contato então com essa realidade do SUS, de todo o desafio que está embutido na nossa cultura. A gente passou no início do século passado, né, na primeira metade do século passado, se vocês fizerem, por exemplo, se a gente faz uma pesquisa sobre publicidade, né, na saúde, nesse período, tem alguns estudos que se dedicam a isso, o que a gente vai ver inúmeras publicidades de grandes corporações, de grandes indústrias farmacêuticas que ainda hoje são no mercado global, introduzindo os seus fármacos, introduzindo os seus medicamentos através de campanhas publicitárias para que isso fosse incorporado nas culturas, né, dentro da nossa realidade. E a maioria dessas campanhas publicitárias, elas tinham uma insígnia, né, por detrás do convite ao uso do medicamento, que era a deslegitimação de diversas práticas populares. Então, a ideia de curandeirismo, de feitiçaria, né, todas essas expressões, elas eram tidas, né, de duas formas, ou como ingenuidade, né, ou seja, pessoas que de fato são ignorantes, são ingênuas, se deixam ser levados, né, por um discurso místico, mágico, sem fundamento real, ou então, né, por mau caráter. Né? Então, uma pessoa que está lá no charlatanismo, tá agindo com mau caráter, com falta de ética.
Mas, na verdade, muitas dessas práticas populares, elas eram feitas por lideranças comunitárias, com pessoas que cumpriam uma função social extremamente importante e que muitas vezes, inclusive, nem recebiam, né, uma troca financeira por isso. Era um trabalho de doação, de cuidado, de função social comunitária, né, que ocupava dentro daquele território. Então, quando a gente fala das PICs hoje, quando a gente fala, inclusive, do diálogo com o exercício da profissão da saúde, é um desafio muito grande, porque a gente tem uma história também de muita violência inscrita nesses diálogos de saberes que envolvem o cuidado humano. Então, toda a literatura social, filosófico-crítica do século passado para cá tem mostrado como a dimensão da biopolítica, por exemplo, como pode introduzir também, que trazem como o controle sobre a vida, o Alexandre, controle acho essa informação tão preciosa e eu não consegui Sim, acompanhar aqui. Mais uma vez a internet parou. Eu estava falando sobre essa sim. apropriação cultural. Isso. Aí eu estou falando desse desafio que é a gente poder também fazer diálogo, enquanto uma profissão de saúde que também foi sendo construída, né, a cabo de uma política e a cabo de um discurso de poder e de domínio sobre o cuidado da vida, né? Então, de certa forma, a gente foi se apropriando, foram sendo desqualificadas e deslegitimadas. E hoje, muitas das narrativas que a gente encontra hoje ainda é fruto desses entendimentos do passado, né? Associado a isso, os próprios limites epistemológicos e de visão de mundo que a parte mais dominante da nossa ciência psicológica traz, que muitas vezes são de base extremamente materialista e que Uhum. trazem algumas perspectivas também que têm uma dificuldade muito grande de incluir aquilo que, como por exemplo foi dito, Freud não deu conta de incluir quando Jung introduziu vários aspectos relacionados à espiritualidade, à filosofia oriental, né, a diálogos com práticas místicas, enfim. Alexandre, esse é um ponto extremamente fundamental para essa aproximação, para esse diálogo e para a quebra, né, da formação dos nossos preconceitos, né, com relação às práticas integrativas. Acho que você traz aí é super importante, porque é uma quebra nessa hegemonia do saber, né, ou seja, a gente precisa também construir e dar vez e voz a outros saberes que não são esses saberes hegemônicos, né? Acho fundamental. Acho que isso, inclusive, merece aprofundamento, merece discussões outras, várias, porque tem interligações com o nosso fazer, né, com a nossa profissão e como a gente vem construindo a própria psicologia e essa necessidade de sair de sair do norte para ir para o sul, né, uma coisa meio decolonial aí também que acho que tem toda uma relação. E aí, Alexandre, eu vou fazer agora alguns comentários aqui, algumas perguntas finais, mas a gente tem 10 minutinhos, 11 minutinhos exatamente para finalizar. E aí eu quero destacar, né, a Luíde aqui dizendo, Alexandre, você é um mestre, psicólogo protagonista nessa jornada, né? A Alicia, a psicologia, ou Alessandra Cássia, para ser exato. A psicologia deveria ser a profissão mais próxima das PICs, por falar, por tratar e acolher questões psíquicas, emocionais tão subjetivas do indivíduo. A Alessandra reconhecendo o quanto essa aproximação ela é fundante, né? E, ao mesmo tempo, a Adriana, fazer um registro aqui de Adriana, que é conselheira também lá desse plenário, uma pessoa fabulosa. Adriana faz uma pergunta aqui, existe a possibilidade das PICs serem estudadas dentro do conselho? Né? Queria ouvir um pouco sobre isso.
Adriana, eu já vou te adiantar aqui para as pessoas que estão nos assistindo que a gente fez uma proposta de um GT, né, de um grupo de trabalho, né, no Conselho, no CRP02, e esse grupo está andando, já foi aprovado em plenária, a gente está fazendo os ajustes aí para a gente começar as primeiras discussões. Então é um tema que a gente traz para a live, divulga e também convida todas as psicólogas e psicólogos que tenham interesse, né, nessa temática, para a gente aprofundar aquilo que Alexandre já introduziu. Eu acho que tem diversos eixos de discussão aí nessa fala de Alexandre, que foi que enche o meu coração, que enche as nossas almas por poder trazer reflexões sensatas, né, baseadas naquilo que a gente pode construir enquanto uma psicologia comprometida com a saúde pública, com os direitos humanos, né, com o desenvolvimento da sociedade. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de todas as pessoas que estão aqui nesse momento nos acompanhando, da interação que vocês fizeram conosco, né, das perguntas, dos comentários. E aí, eu queria... Elcio, deixa eu fazer uma pergunta para você e aproveitar que o Luigi está por aí também. Sim. Você fez o convite para o pessoal, aquela comissão do conselho, aquele GT do conselho, como é que tá? Será que não é Sim, oportunidade aí de agregar as pessoas? E desse GT, sim, que, ah, que eu estou falando no sentido de a gente pode convidar as pessoas para participar, né? A gente está esperando a publicação do Conselho para poder iniciar o GT, propriamente dito, e aí estamos, né, na organização do GT, eu, Alexandre, Luigi, e as pessoas estão convidadas também, as psicólogas e os psicólogos, para colaborar, contribuir, estudar isso dentro do Conselho, né? Aquela pergunta de Adriana. Vamos estudar dentro do Conselho, Adriana. Logo mais a gente está fazendo debates sobre essa temática. Alexandre, eu queria que você pudesse fazer aí suas considerações, visto que estamos chegando aí no final. E no final ainda eu vou trazer só alguns informes, na verdade, não é, do que o CRP está promovendo aí, inicia essa semana um ciclo de debates. Eu vou falar um pouco sobre esse ciclo e convidar vocês, mas, Alexandre, fique à vontade para fazer suas considerações. eu quero então agradecer a oportunidade, né, através de você, Elcio, do Conselho, para a gente tratar desse tema que considero muito valioso para a nossa profissão de psicologia. E queria destacar, né, que eu acho que tem vários elementos, assim, vários pontos extremamente desafiadores para a gente pensar da psicologia nesse diálogo com as práticas integrativas. Então, acho que é muito importante, sim, a possibilidade desse aprofundamento através de um GT. Acredito que as pessoas que têm afinidade, que ainda não conhecem a Rede Pix, faço o convite para se integrarem, para poderem também se engajar nos momentos que a gente tem de discussão, de reunião, para que a gente possa se fortalecer, né, nessa caminhada. E dizer assim que quanto mais cuidado eu acho que o Conselho de Psicologia puder ter e se debruçar sobre essa temática, acho que maior pode ser o retorno também para a própria categoria profissional. Hoje a gente tem diversas práticas integrativas que, de fato, como algumas pessoas pontuaram aqui, têm muitas afinidades com a psicologia e muitas vezes talvez uma morosidade, como algumas pessoas colocaram aí, né, um tempo que não acompanha as transformações sociais, as situações, os movimentos da vida, um tempo próprio da instituição, assim como enfim, alguns pontos de vista divergentes ou alguns preconceitos também. Muitas dessas práticas elas têm sido, né, incorporadas por diversas outras profissões e que talvez, inclusive, essas outras profissões, como foi comentado, nem tenham tanta afinidade, né, com o objeto em si
da prática como a psicologia, né? Mas isso tem sido incorporado. Então, uma coisa que eu acho muito interessante de frisar, para finalizar, é que as PICs elas estão aí. Elas são recursos de cuidado e as pessoas estão em busca, né? E cada vez mais. Em alguns países, inclusive em países europeus, elas têm crescido exponencialmente nas suas buscas por cuidado, assim como em outros países. E se a gente não se apropriar disso também, enquanto profissionais de psicologia, talvez a nossa profissão também possa perder muito com isso. Então, é um comentário assim que acho que cabe para refletir. No mais, gratidão. Eu é que agradeço, Alexandre, profundamente. Nós do Conselho Regional de Psicologia, não é, agradecemos, de Pernambuco, agradecemos a, a tua participação, tua colaboração, tua contribuição, é, sabendo que não para por aqui. Não é? Nem foi o início e nem é o final da nossa construção. Então, logo mais a gente se encontra no grupo de trabalho, né, no GT, para, enfim, deliberar como a gente vai prosseguir no estudo, enfim, na discussão mesmo da psicologia e das práticas integrativas. A nossa proposta é provocar também o sistema conselhos para olhar para essa temática, né? Ou seja, o CRP02 protagoniza esse GT e a gente espera que isso também influencie o sistema conselhos, outros conselhos regionais de psicologia também estejam promovendo esse debate, né, essa interface. Eu gostaria de convidar ainda todas e todos presentes para o ciclo de debates que o Conselho Regional de Psicologia está promovendo. Vai iniciar esta semana, próxima quinta-feira, às 19 horas. É um ciclo de debates que a gente pensou na primeira etapa, na primeira oferta desse ciclo de debates, em 5 temáticas que são caras para a psicologia e são atualmente relevantes. Então, vocês vão acompanhem as redes sociais do Conselho Regional de Psicologia, todas as informações estão disponíveis. A gente começa na próxima quinta-feira com um diálogo sobre a psicologia no hospital durante a pandemia, repercussões sobre os processos de trabalho e reflexão sobre as relações vinculares nas maternidades. Então, é um tema para debater essa conjuntura atual, né, essa atuação do psicólogo dentro do hospital. A gente vai ter outros temas que eu não vou adiantar aqui para vocês procurem, e nem vou lembrar de todos os 5, são 5 temas que a gente vai promover a cada 15 dias. Esse debate vai acontecer na quinta-feira, às 7 horas. E é preciso inscrição prévia, então acessa lá o Instagram, acessa o site do Conselho, pega as informações, faz a inscrição e vem participar com a gente desse ciclo de debates. Existe um número de inscrições limitadas, então corre lá, faz essa inscrição para a gente ir construindo a psicologia que nós desejamos, comprometidas com os direitos humanos, estabelecendo cada vez mais esse compromisso social. Alexandre, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê em breve. Gratidão. Abraços. Abraço.